Bom dia a todos. Estamos aqui porque nós vencemos mais uma semana e esse momento, como eu sempre digo, é um momento muito especial, muito importante para nós, porque nós podemos parar um pouquinho, descansar o nosso físico para nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam bem, a família, e juntos nós vamos continuar aqui até o dia que Cristo quiser, o dia que Deus então dar ordem para Jesus Cristo vir nos buscar. Vamos orar para nós iniciarmos o nosso estudo? Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Quero te agradecer, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, por esse tempo, Deus, que nós podemos tirar para estarmos juntos aprendendo a Tua Santa Palavra. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, de todos, Deus, que estão nos acompanhando nesse estudo, que o Senhor possa esclarecer ao coração de cada um aquilo que muitas vezes, Deus, a palavra humana não é possível esclarecer, mas o Teu Santo Espírito pode trabalhar em cada coração, ajudando, Senhor, os Teus servos a entenderem e a compreenderem a Tua palavra. E também para que nós possamos juntos vivermos a Tua Santa Palavra. Abençoe o lar de cada um, a vida de cada um e continues conosco nesse estudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vocês já me conhecem, eu sou a Tereza Braz, eu participo da Igreja Batista em Braz Cubas, eu sou professora da classe Boas Novas da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista em Braz Cubas. Nós estamos estudando os evangelhos, estamos mais precisamente em Mateus, embora estamos estudando também Marcos e Lucas juntos, e depois nós vamos estudar João. E então eu quero compartilhar com vocês mais alguma coisa do livro de Mateus. Domingo passado, dia 8, nós estudamos no capítulo 22, do versículo 12 em diante, e nós estudamos ali que é sobre os fariseus, os herodianos, que eles perguntaram para Jesus se era lícito para o judeu pagar tributo a César ou não. Jesus disse a eles: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hoje nós vamos continuar então no capítulo 22, dos versículos de 23 em diante, e novamente nós vamos perceber que esta luta de Jesus, essa perseguição que Jesus teve, ele passou no seu ministério, vai continuar. E daqui para frente a situação vai cada vez piorando mais. Então Mateus no capítulo 22, de 23 a 32, que também Marcos registra no capítulo 12, de 18 a 27, e Lucas 20, de 27 a 40, nós vamos ver os saduceus e a ressurreição. Como nós já falamos anteriormente, os saduceus, eles eram um tipo de teólogos liberais daquela época. Eles não criam na ressurreição do corpo, na existência de anjos e nos milagres que Jesus estava fazendo, eles não criam. Vimos também que a tentativa deles era de enlaçar Jesus em uma questão política, quanto ao pagar ou não pagar o tributo a César. Mas tudo isso que eles fizeram falhou. Então, numa nova tentativa, alguns deles foram a Jesus para lembrá-lo de que na lei de Moisés, se um homem morresse sem deixar filho, sem deixar herança, o irmão dele deveria casar com a viúva, possuir a viúva, para deixar descendentes e preservar o nome ali da família. Isso vocês podem encontrar lá na lei de Moisés, capítulo Deuteronômio 25, dos versículos de 5 a 10. Tudo bem, era a lei. Depois, eles inventaram uma história para Jesus, uma história absurda, para dar uma ideia que a ressurreição parecia ridícula. Aquilo que Jesus falava, que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar, seria então ridículo. A história é que haviam 7 irmãos. O primeiro casou com a mulher, mas ele não deixou herança, morreu.
sem deixar filhos. O segundo também, o que era cunhado da mulher, casou, viveu com ela, mas também não deixou filhos. Por fim, todos os 7 irmãos possuíram aquela mulher, mas não tiveram filhos. Ela também morreu e então ficou sem herança do seu esposo, sem nome a sua família. E então vem a pergunta dos fariseus para Jesus. Naquela ressurreição, ou seja, na ressurreição futura, né? Quem ela será esposa? Pois os 7 a tiveram por mulher. Basicamente, os saduceus, eles sustentaram que a ideia da ressurreição apresentava dificuldades para se entender. Era uma dificuldade assim insuperável para a população, para o mundo perceber. Por isso, não tinha razão de haver ressurreição do corpo. Não podia ser verdade aquilo que Jesus falava para os discípulos. Eu vou morrer, eu vou ressurgir. Jesus, então, ele respondeu que aquela dificuldade que os saduceus tinham, não crendo na ressurreição, a dificuldade em si não estava na doutrina, não estava ali nas escrituras, mas na mente deles, que desconheciam as escrituras e o poder de Deus. Se eles conhecessem as escrituras, eles saberiam que o relacionamento entre o marido e a mulher não continuará no céu. É coisa para esta vida terrena. Os homens lá no céu serão reconhecidos como homens, mulheres como mulheres, e eles não perderão as características de pessoas. Serão como os anjos, como está escrito na palavra de Deus, no sentido de que não vão se casar, não serão dados em casamento, ou seja, eles, marido e mulher, a esposa, eles se conhecerão nos céus, mas a sua relação ali será completamente diferente. No céu, o corpo será um corpo espiritual, um corpo celeste, não um corpo material. Com relação ao poder de Deus, eles também desconheciam. Se Deus criou o homem do pó da terra, será que Deus não poderia do pó ressuscitar o corpo, transformando-o em um corpo celeste, em um corpo glorioso? Jesus apresenta a eles que a ressurreição do corpo é uma necessidade absoluta, pois Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo. Jesus então se volta lá ao passado para recordar para eles, dizendo que Abraão, que Deus era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e com eles Deus havia feito uma aliança. Se eles morressem antes de ser cumprido, essa aliança será cumprida. Então, como Deus não falha, Deus vai cumprir esse pacto que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. A conclusão, então, é que Deus vai ressuscitá-los para cumprir essa aliança. Assim, o caráter de Deus como Deus de vivos, pelo seu poder, ele vai ressuscitar os mortos. Mais uma vez, então, Jesus vence os seus adversários e a multidão fica maravilhada com a vitória de Jesus. Agora no capítulo 22 ainda, dos versículos 34 a 40, e também Marcos registra esse episódio no seu capítulo 12, de 28 a 34. O grande mandamento. Esse é um texto também bastante conhecido sobre o grande mandamento. Mas vamos ver então algumas coisas que os saduceus, os fariseus, eles sempre procuravam tentar a Jesus. Desde o início do nosso estudo, nós estamos vendo com frequência que há choque, que há divergências, não da parte de Jesus, mas entre Jesus e os líderes religiosos, os judeus, enfim. Os judeus aplicavam a lei de Moisés a qualquer preço, de qualquer maneira, até exagerada. Acrescentavam ou tiravam regras que nem sempre constavam do texto original da lei de Moisés. Eram interpretações humanas, como ainda nós vemos hoje muitas interpretações humanas, né? E isso tudo para favorecer a eles. E também
não ao próximo, favorecer mais a eles do que ao próximo, ou até mesmo a multidão que estava ali sempre acompanhando Jesus. Os judeus, eles não buscavam conhecer a vontade de Deus, davam mais valor às aparências do que na prática do amor. O que nós estamos vendo é sobre esse grande mandamento, que é o mandamento do amor. Então, os judeus, eles não davam muito valor ao amor ao próximo. Eles conheciam esse mandamento, esse segundo mandamento também, que é amar ao próximo, mas eles não praticavam. Era a regra da lei de Deus. Conforme Marcos 12, versículos 29 a 31, Jesus lembra ao doutor da lei, né? No caso os fariseus, aos doutores da lei, os fariseus, que Moisés escreveu em Deuteronômio 6, de 4 a 9, e Levítico 19, de 30 a 37, como leis também complementares, a lei maior, que foi escrita lá em Êxodo 20. Israel, na lei, Israel deveria ouvir o Senhor Deus e amar o estrangeiro, tratá-lo como se ele habitasse entre eles ali na presença de Deus. E Deus ordena que os judeus amassem o seu próximo ali, não cometendo injustiça, em juízo, no peso, na medida, na balança. E Moisés finaliza escrevendo que era esses os preceitos sobre o amor que eles deveriam guardar, mas eles não guardavam. E se nós olharmos para hoje também, infelizmente, muitos não guardam esses preceitos que são preceitos da prática, para viver e praticar. Jesus agora, então, em seu ministério, ao deparar com a presença desse doutor da lei, Jesus repete a lei de Moisés aqui, né, no Novo Testamento, mencionando então esses dois mandamentos importantes que eles não estavam guardando, que é amar a Deus de todo o coração, com todas as emoções, com toda a alma. A alma é a natureza volitiva, e também com toda a vontade de amar a Deus, com todo entendimento, com toda a mente intelectual, né? E com toda a força da natureza, ou seja, com a saúde física, com todo o ser. Amar a Deus em primeiro lugar. Essa é a primeira obrigação do homem, amar a Deus com a totalidade do seu ser. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. É a segunda responsabilidade do homem. Quando o homem ama a Deus e ao próximo, ele vive a religião por completa. Ele vive uma religião inteira. Pois lá em Tiago 1:27 nós lemos que a religião sem mácula é aquela que a pessoa se compadece do próximo, ela se preocupa com os órfãos, com as viúvas, ou seja, em outras palavras, ela vive a prática da religião, porque o Tiago mesmo fala assim, que a fé sem as obras é morta. Então, se nós temos fé, nós vamos praticar as obras de Deus. E uma das obras de Deus é isso, se preocupar com o próximo, cuidar do próximo, estar ali presente junto com o próximo. Nós sabemos que a vida de Jesus aqui sobre a face da terra, a sua história, foi o cumprimento perfeito desses dois mandamentos de amor a Deus, ao Pai, e também de amor ao próximo. Jesus amava o Pai, assim como Ele ama a nós também, aos que somos, vamos dizer assim, o seu próximo. Foi por amor que Jesus veio ao mundo e veio para servir e resgatar o mundo, mesmo em face de todos os desprezos, as indiferenças do povo que nós já vimos, já estudamos, o ódio do povo, o ódio que o povo tinha para com ele. Ele cumpriu a missão do amor ao próximo, morrendo ali na cruz do Calvário para reconciliar o homem com Deus. Marcos 12:31b escreve que não há outro mandamento maior do que estes dois, amar a Deus e amar ao próximo, pois deles dependem toda a lei e todo o profeta. Toda a nossa vida, nossa atividade, vem do amor de Deus. Se pararmos para pensar, nós percebemos que tudo que temos, tudo que somos, vem desse grande amor de Deus para conosco. Infelizmente, hoje nós percebemos que não somos diferentes dos judeus, como nós estamos estudando, estamos vendo
O nosso mundo hoje não é tão diferente do judeu. Em Deuteronômio 6, como nós falamos, a orientação do Senhor para Israel é para que ele amasse, ouvisse o Senhor e atentasse para os seus ensinos. E o primeiro ensino que era para eles amarem a Deus, amarem ao Senhor em todo momento, mas também que eles ensinassem, passassem para os seus filhos esse grande amor de Deus para com eles, para com o povo de Israel, e o amor também ao próximo. Era para que Israel escrevesse nas paredes, nas portas, em todos os lugares, para falar do amor do Senhor para os filhos deles. Hoje, os pais, nós, os mais velhos, nós estamos às vezes também deixando de falar desse amor de Deus para com o nosso as nossas crianças. Muitos estão vendo o mundo como o mundo está. Estamos atravessando um mundo assustador. As pessoas ficam com medo, mas nós sabemos que as famílias estão sendo destruídas por causa da falta desse amor a Deus e amor ao próximo. Nós vivemos praticamente numa sociedade fria, numa sociedade escura, numa sociedade sem sabor. Por isso, nós que somos os verdadeiros súditos do reino dos céus, devemos demonstrar esse amor a Deus sobre todas as coisas e também amando a Ele com toda a nossa totalidade, com todo o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força, ouvindo a sua voz e obedecendo. É muito importante nós ouvirmos a sua voz e obedecermos a sua voz. E mantendo esse relacionamento com Deus e com a sociedade, esse relacionamento de amor para com Deus e para com a sociedade. Esse amor relacional entre o homem e Deus é uma bênção somente para aqueles que são nascidos de novo. A sociedade pode amar a Deus, mas não com aquele amor que Ele tem derramado no nosso coração, porque nós somos nascidos de novo, nós somos adotados na família de Deus, nós, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus. Então ele tem Cristo na sua vida e pela permissão dele, permissão do Espírito Santo e através dele, com a ajuda dele, é que o homem pode então amar a Deus e amar ao próximo. Nós não vamos estudar sobre amor, não vamos falar sobre amor aqui, porque existem vários tipos de amor, apenas para nós pensarmos. Quando você ama o seu filho, é um tipo de amor. Quando você ama o seu irmão carnal, de sangue, é um outro tipo de amor. Se você ama o seu esposo, é um outro tipo de amor. E amar a Deus também é um tipo de amor. Deve ser amado com toda a totalidade, com toda a força, com todo o poder, com todo o nosso coração. Muito bom. Depois agora nós vamos para Mateus 22, dos versículos 41 a 46, e Marcos 12, de 35 a 37. Também nós vamos ver essa passagem em Lucas 20, 41 a 44. Aqui, Mateus vai escrever sobre o Filho de Deus, Senhor, o Filho de Davi, no caso Jesus, é Senhor de Davi. O Filho de Davi é Senhor de Davi. Os fariseus, eles estavam reunidos ali e Jesus então chegou e perguntou para eles: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Já comentamos que a maior parte dos fariseus, eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Eles continuavam esperando o Messias, mas eles sabiam que o Messias vinha da descendência de Davi, pois eles conheciam a história da lei, a palavra de Deus, a doutrina. Então, Jesus, no Salmo 110, versículo 1, onde Davi chamou ao Messias de seu Senhor, Jesus ele cita esse salmo ali naquele momento para os judeus. Bem, mas se o Messias seria o filho de Davi, como poderia ser o Senhor de Davi ao mesmo tempo? O próprio Jesus responde à pergunta. Ele era descendente de Davi como homem
filho do homem, e ao mesmo tempo Senhor de Davi, como divino, como o Deus, como o seu Criador. Jesus era o Criador de Davi. Em Mateus 22, 46, nós vemos que ninguém dos fariseus não puderam responder às perguntas que Jesus fazia. Nós vemos várias perguntas que Jesus, no decorrer do nosso estudo, fazia, e os fariseus eles não podiam responder. Todos os tramas que eles lançavam contra Jesus caíam por terra, não tinham respostas para dar para Jesus. Jesus saía sempre vitorioso. Então, eles resolveram parar de interrogar a Jesus e partiram para outro método em perseguir a Jesus. Partiram para agressão e para violência. É o que nós vamos ver a partir do capítulo 23 em diante, que vai culminar então com a crucificação, com a morte de Jesus, com tudo que nós já conhecemos um pouquinho da história. Então, no capítulo 23, de 1 a 39, em Marcos 12, de 38 a 40, Lucas 11, de 37 a 54 e também em Lucas 20, 45 a 47, nós vamos ver que Jesus censura os escribas e fariseus. Lucas 11, 37 a 39, nos informa que esse discurso de Jesus começou com um convite de um fariseu para que Jesus fosse almoçar em sua casa. Jesus ele aceitou o convite e foi à casa do fariseu. E chegando lá, ele se reclinou, era costume deles se reclinarem à mesa, mas só que Jesus se reclinou à mesa antes de se lavar para almoçar. O fariseu se admirou. Talvez ele pensou, como pode ele sendo o Messias, ele sendo o mestre, sentar-se ou reclinar-se à mesa sem se lavar antes de almoçar? Antes da refeição? Eu tenho a impressão que Jesus, com essa atitude, estragou o almoço, estragou o banquete daquele fariseu. O fariseu talvez ficou pensando, puxa vida, Jesus não se lavou, não lavou a mão, não se limpou para sentar-se à mesa. Mas ali junto com as multidões, os discípulos, os líderes religiosos, ouviram a palavra de censura que Jesus trouxe ali naquele momento, uma mais severa denúncia contra os líderes religiosos, os falsos mestres que rejeitaram em parte a sua palavra. Eu digo em parte porque, como eu sempre digo, muitos criam em Jesus, muitos aceitavam Jesus, mas a grande maioria não reconheceu Jesus como o Messias. Já era a última semana de Jesus aqui na terra e ele não poderia deixar de alertar os seus discípulos e aos seus adversários. Mateus, então, de 1 a 12, nós vamos ver que Jesus alerta a multidão, que é o que seguia, alerta os seus discípulos quanto aos ensinos dos líderes religiosos, pois o ensino deles em si tinha confiança, mas a própria conduta deles, as obras que eles realizavam, as obras daqueles mestres da lei, não eram dignas. Eles não tinham exemplo para que a multidão e para que os discípulos imitassem, porque eles diziam, ensinavam a lei, mas eles mesmos não faziam. Versículo 3 nós vemos isso. O que eles faziam? Eles praticavam as observâncias religiosas que faziam, não vinham do seu interior. Eles faziam para serem vistos pelos homens. Está escrito isso na Bíblia, no versículo 5. Em Êxodo 13, 9 a 16 e Deuteronômio 6, 8 e 9, que nós já lemos também, Deus, através do seu servo Moisés, orientou Israel a atar a sua palavra nas mãos, na testa, entre os olhos, porque Deus queria que a lei estivesse sempre perante eles, guiando as suas atividades. Mas eles usavam essa ordem espiritual, num sentido físico e literal. Era um povo especial, separado das demais nações, e com isso, eles deixavam a lição espiritual de lado.
Eram presunçosos, gostavam de ocupar os lugares de honra nas festas, nas sinagogas, nas praças, nas ruas. Gostavam de ser chamado rabi. Rabi quer dizer um grande professor, um grande mestre. E eles amavam então a exibir também as vestes. Enfim, era só aparência, só atos exteriores. Por isso Jesus alertou os seus discípulos não usarem todos os títulos que eles usavam e que gostavam de fazer e de usar, mas que eles tivessem pena, que os discípulos tivessem pena, tivessem misericórdia dos fariseus, assim como o Pai, como Deus que está no céu tinha misericórdia deles, dos discípulos, pois só Deus pode transmitir e sustentar a vida espiritual no homem. Como discípulos, participantes do reino dos céus, eles deveriam ser humildes. Versículo 12, nós vemos isso. Estarem prontos para servir a todos, pois o maior entre eles é aquele que serve. Depois nós vemos também no capítulo 23, de 13 a 36, que o Senhor vai pronunciar 8 ais contra os escribas e fariseus. Esses ais de Jesus sobre os escribas e fariseus, os hipócritas, são expressão de profunda tristeza do destino que eles próprios escolheram. Veja então, vamos ver então, né? Esses ais, são 8 ais como nós falamos. Vamos vê-los então. O primeiro ai está no versículo 13 do capítulo 23. Eu vou falar somente os versículos aqui, tá bom? Nós estamos no capítulo 23. Então, versículo 13, o primeiro ai, está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque fecham aos homens o reino dos céus. Nem eles entram e não permitem que outros entrem. Eles, na verdade, não queriam entrar no reino. Ou seja, os fariseus não entravam, não queriam entrar. E aquela multidão que seguia a Jesus, eles também não deixavam, não permitia que aquela multidão entrasse no reino dos céus. Então, olha a situação deles. Então, esse foi o primeiro ai. O segundo ai está no versículo 14. Esse ai é uma denúncia do Senhor Jesus aos fariseus, pois eles se aproximavam dos bens, das casas das viúvas, muitas vezes viúvas indefesas, sem discernimento, viúvas idosas, e eles se aproximavam ali destas casas, dessas mulheres, com pretexto de doar esses bens, pegavam os bens delas e diziam que iam doar à igreja aquelas propriedades, aqueles bens. Se nós observarmos, hoje também não é muito diferente. Algumas seitas modernas usam essa técnica, apropriam-se de bens, patrimônios dos seus súditos ali, seus seguidores, para aumentarem muitas vezes os seus próprios patrimônios, para se enriquecerem. Nem usam muitas vezes para o benefício do templo ou da igreja em si. Então, naquela época já existia isso. No versículo 15, nós encontramos o terceiro ai. Seria então o zelo dos fariseus e escribas pela lei. Como eles zelavam a lei, como eles cuidavam da lei. Eles faziam tudo para que a pessoa se convertesse, mesmo sem saber por que elas estavam se convertendo, sem conhecer a lei deles. Pois não era uma conversão pela fé no Senhor Jesus Cristo, mas era uma conversão pela lei. Se converte para a lei, não para o Senhor Jesus Cristo. Iguais aos fariseus, por isso eles se tornavam 2 vezes mais filhos do inferno, porque a conversão não foi genuína ao Senhor Jesus Cristo, mas aquilo que os fariseus ensinavam. Então, eles ensinavam a lei, ensinavam que para se converter era pela lei. Infelizmente, isso veio até o nosso Novo Testamento e talvez até hoje muitos usam essa técnica para dizer para a pessoa que a conversão é pela lei. Depois nós temos o quarto ai, que está nos versículos de 16 a 22, que Jesus denomina os fariseus e escribas como insensatos e cegos, porque eles colocavam mais valor no ouro, nos bens, do que em Deus
ou na casa de Deus, no templo, na casa de Deus ali. Eles colocavam também na dádiva do altar, que era acima do altar. Então eles eram cegos, porque estavam mais interessados no material do que no espiritual. Queriam receber dádivas, ao invés de oferecer dádivas. O quinto ai, versículos 23 e 24. Esse ai é contra o ritualismo do dízimo. Eles dizimavam as ervas insignificantes que cultivavam, mas não demonstravam justiça, misericórdia e fé. Sim, eles deveriam dizimar essas coisas mínimas, vamos assim dizer, as coisinhas das ervas, mas eles também deveriam praticar a justiça, o amor e a fé. Como nós falamos, eles não praticavam. Colocavam muita importância nas pequenas coisas, mas estavam cegos em relação aos grandes pecados que eles cometiam. Eles eram hipócritas, cometiam pecado de hipocrisia, de ganância, de orgulho, desonestidade, crueldade e tantos outros pecados mais que eles cometiam. O sexto ai está nos versículos de 25 a 26. Esse ai diz respeito ao arrependimento. Arrependimento é coisa interna, vem lá de dentro, né? Como nós falamos, eles gostavam de manter a aparência exterior, a religiosidade, a moralidade, mas o coração deles estava cheio de rapina. Rapina seria assim, roubar com violência alguma coisa, subtrair rapidamente alguma coisa. Então estavam cheios de rapina e de intemperância. Jesus, ele exemplifica isso com o prato ou então um copo sujo, sem estar lavado. Por dentro, ele fica sujo. Aquele copo, se você não lavar por dentro, uma panela, um prato, que depois que nós usamos precisa ser lavado, precisa ser higienizado. Então, praticamente os fariseus eram assim, eles não eram higienizados. Era necessário então que eles se limpassem por dentro, limpassem o coração, tanto por fora como por dentro, limpar o coração ali por dentro, tirando todos os seus pecados, esses pecados que nós citamos aqui, hipocrisia, imoralidade e tudo mais. Depois nós temos o sétimo ai, versículo 27 e 28. Também é contra a exterioridade, ou seja, a aparência. Jesus os condena pelo encobrimento da hipocrisia e da iniquidade. Jesus aqui ele vai falar sobre os sepulcros que eram caiados para que os judeus não tocassem neles e ficassem cerimonialmente imundos. Por fora estavam bem limpos, bonitos, mas dentro eram imundos, cheios de contaminação. Assim eram os fariseus e os escribas, como sepulcros caiados. Pareciam limpos por fora, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. Oitavo e último ai. Está nos versículos 29 a 32. Os escribas e fariseus alegavam que honravam os profetas do Antigo Testamento, edificando memoriais, monumentos, colocando as coroas ricas, bonitas, nos túmulos deles, para dizer ao povo que eles não tinham culpa na morte dos seus pais e na morte dos profetas. Mas Jesus diz que eles mesmos testemunhavam que são filhos daqueles que eles mataram, os profetas. Assim, eles seriam cúmplices com seus pais, que tinham parcialmente enchido o copo do assassinato por matar os profetas. E agora eles, os filhos, encheram até transbordar, matando o Senhor Jesus e os seus seguidores. Depois desses 8 ais, nos versos 33 a 36, o Senhor Jesus profere palavras duras contra eles, chamando-os de serpentes, de raça de víbora. Vemos aqui o amor firme de Jesus para com eles. Sim, o verdadeiro amor é fiel, ele corrige, ele exorta, ele disciplina. Jesus, sendo
então afrontado, perseguido por eles, Jesus os amava, mas Jesus precisava agir assim para com eles. Jesus prometeu enviar profetas, sábios e escribas, mesmo sabendo que eles matariam e crucificariam, e outros eles também iriam açoitá-los. Mas Jesus foi firme em chamar a atenção deles, em conversar com eles. Eles iriam matar, afrontar, crucificar, como crucificaram o Senhor, todos eles. Mas eles deveriam estar cientes de que todo aquele sangue que eles derramassem, sangue desses justos, cairia sobre eles. E Jesus então cita aqui que Zacarias, né? O justo Zacarias e Abel e outros tantos. E eu quero lembrar que esse Zacarias que está aqui não é o Zacarias que escreveu o livro Zacarias lá do Velho Testamento. É um outro Zacarias. A Bíblia fala de vários Zacarias, tá bom? Então esses Zacarias e Abel que estão sendo citados aqui, os fariseus, eles seriam então culpados deste sangue, de todos os sangues que eles mataram lá. Assim, todo o sangue de Abel e de Zacarias, juntamente com o sangue e a morte do Messias, cairia sobre a nação que odiou, ou que odiava sem causa o Messias. Nos versos finais do capítulo 33, 23 de Mateus, nos versos 37 a 39, Mateus encerra então esse capítulo 23, narrando os momentos de lágrimas e lamento de Jesus por Jerusalém. Quando Jesus exclama, Jerusalém, Jerusalém, ele expressa sua emoção incalculável por Jerusalém, por ter matado os profetas, ter apedrejado os que lhe foram enviados. Mas Jesus demonstra mais uma vez o seu grande amor e proteção para com seus filhos, seus irmãos judeus, utilizando como exemplo uma galinha, né? Quando ela abriga os seus filhotinhos, em qualquer temporal, em qualquer circunstância, ela vem ali, ela abre as asas e acolhe todos os seus filhotinhos debaixo dela. Mas Jerusalém não aceitou, não quis, rejeitou em todo o tempo que nós estamos vendo e estudando aqui. Então, a casa ficará abandonada, deserta, ou no caso o templo, até mesmo a cidade de Jerusalém, ou até a própria nação de Israel. Durante sua morte, até a segunda vinda de Cristo, uma porção de crente Israel, o remanescente, aceitará o Messias, o Rei, e então exclamarão, bendito o Rei que vem em nome do Senhor Jesus. Então aqui nós vamos encerrar o capítulo 23, nós vamos parar no próximo domingo, se Deus permitir, nós continuaremos. Que nós possamos agora, enquanto é tempo, receber Jesus, aceitar Jesus, ter um compromisso com Jesus. Deus abençoe a todos.